Elixir é uma linguagem extremamente poderosa e nova, e nós vamos conhecer um pouco mais sobre ela hoje. Ela nasceu no Brasil em 2011. Ela é uma linguagem moderna, tem muitas features que programadores vão gostar muito de usar, vão sentir prazer em usar, que não tem em linguagens antigas. Ela é feita em cima da linguagem Erlang. Por conta disso, ela é compilada para bytecodes Beam, que é a máquina virtual do Erlang. Ou seja, ela não é transpilada igual a outras linguagens, que é simplesmente uma tradução. Você traduz para outra linguagem e depois compila para seja o que for. Não, ela é compilada diretamente para bytecode do Beam. Alguma das features da linguagem, bom, ela é uma linguagem funcional, então ela já herda disso a questão dos dados imutáveis, que a princípio pode parecer um pouco estranho para programadores de outros paradigmas, mas a principal vantagem disso é que você não corre risco de ter um método que vai alterar os dados de alguma coisa que você está usando. E então isso facilita a questão da concorrência, que é o próximo tópico. Você deixa de ter problemas com dados quebrando no meio de operações. Enquanto você está usando alguma coisa, um dado quebra e a sua operação já não está mais funcionando. A concorrência no Elixir é feita por meio de processos. São como threads menores, são threads extremamente pequenas. Elas comunicam-se com mensagens. Cada processo individualmente vai ter o seu ID e consegue mandar a mensagem de um para outro ou de volta para quem chamou. E por conta disso eles têm seu espaço de memória individual, diferente de threads em outras linguagens que tem um espaço que você pode compartilhar de memória. Não, no Elixir e no Erlang, um processo ele tem seu espaço de memória individual. Ela é muito tolerante a falhas. Por quê? Quando você tem uma grande quantidade de processos em, vamos supor, aplicações web ou aplicações de telecomunicação, que é até hoje a maior aplicação do Erlang, você não pode ter um processo quebrando e derrubando todo o resto do sistema. Mesmo se for um processo extremamente importante, os supervisors, né, os supervisores, que é uma feature das duas linguagens, eles estão lá olhando, eles têm bastante para subir de volta esse processo se ele falhar. Então, se você tiver um erro fatal em algum processo, ela vai conseguir subir de volta esse processo em tempo minúsculo. Então, mesmo que você tenha uma instabilidade grande que faça cair algum processo, ele vai voltar e o sistema vai continuar funcionando perfeitamente. Embora ela seja uma linguagem nova, Erlang já tem mais de 30 anos, então ela é compatível perfeitamente com todas as bibliotecas do Erlang. Então, na verdade, quando você aprende a programar em Elixir, você acaba aprendendo a programar em Erlang, você só precisa adaptar um pouco a sintaxe. E justo a sintaxe do Elixir é um dos fatores que faz ele ser mais atrativo. Esse aqui é o site do Elixir, ele é bem limpo, bem tranquilo sem instalar, ele tem as instruções todas aqui, tem uns guias muito bons. E vamos falar um pouco agora da linguagem especificamente. Esses são os principais tipos de dado do Elixir. Então, um número seria integer, você pode ter números em uma notação científica, float, booleans, os átomos ou símbolos um conceito um pouco diferente. O nome dele é o próprio valor, então, deixa eu mostrar aqui a interface interativa do Elixir, que é inclusive uma feature muito interessante para programar. Quando você declara um átomo, o próprio nome dele é o valor que ele armazena. Isso é bem prático na hora de programar. As strings, então, inclusive o TF8, então você pode ter acento, você pode ter trema, pode ter letras esquisitas no meio da sua string. E nos átomos também, você na verdade, tanto no átomo quanto na string. Listas, as listas no Elixir são implementadas como listas ligadas por padrão. Tuplas elas se parecem bastante, elas servem para a mesma coisa, só que elas são armazenadas sequencialmente na memória. E mapas você poderia, por exemplo, representar como tuplas de tuplas, certo? Você olha assim, pô, para que mais uma? Mas na verdade, mapa, principalmente em aplicações que você precisa guardar dados em memória, é muito útil porque você consegue alterar posições muito mais facilmente. Agora, vamos ver alguns operadores. Vamos começar pelo operador pipe, que é um operador muito exclusivo do Elixir, que facilita muito a leitura do código. Ele só tem essa função de facilitar a leitura do código porque o compilador tanto faz, o compilador consegue ler o código, não importa o jeito que você escreve. Olha só, isso aqui seria um código usando variáveis intermediárias para fazer uma operação. Eu estou passando aqui o argumento arg, uma string, função argument, e guardando em T1. Depois eu estou passando esse T1 para y, guardando em T2, depois para bar, guardando em T2,
T3, depois para full e guardando em resultado. Beleza, é um jeito de fazer isso. Outro jeito seria você basicamente chamar uma função dentro de uma função, que você acaba um problema disso é que você começa a ler as funções ao contrário, né? Você começa a ler pela última coisa que vai ser chamada. Então tá full bar, y, argument e o arg lá dentro. Agora, um jeito que você pode fazer isso no Elixir é usando o operador pipe, que é esse operador aqui. O que ele faz? Ele pega o dado anterior a ele e joga como primeiro argumento da próxima função. Basicamente, o resultado de argument está sendo jogado como o primeiro argumento da y. No caso, a y só tem um argumento, mas e se você tiver mais de um argumento? Aqui no caso, a gente tem o bar to, que leva T2 e second. Aqui já fica um pouco complicado de ler com funções sendo chamadas dentro de funções, onde você tem aqui uma função que dentro chama outra função, e um outro argumento do lado de fora. Isso, em chamadas muito grandes, fica bem complicadinho de ler, dá trabalho, você começa a se perder. Mas no Elixir não, você pode ver. Arguments mandou arg, mandou para dentro do y e mandou para dentro do bar2. Beleza, ele precisava de um outro argumento, o argumento está aqui, second. Então é como se aqui tivesse o y aqui dentro e uma vírgula aqui. É como se o argumento estivesse no lugar desse x. Que inclusive, na verdade, no Elixir você não precisa ter o parênteses. Você pode chamar funções sem mandar os argumentos sem os parênteses, que funcionam perfeitamente também. Mas vamos manter por simplicidade. E depois chega no full. Agora, uma outra coisa interessante é, no caso, todas as funções do Elixir você não tem um return, como você tem em C, em Java e outras linguagens. Sempre o último valor que foi executado da linha, a última linha que foi executada nessa função, vai ser o valor que vai ser retornado. Operadores aritméticos básicos são iguais em boa parte das linguagens. Então, adição, subtração, multiplicação, divisão. Você tem operadores de lista, então para concatenar a lista, no caso aqui eu pego a lista 1, 2, 3, eu concateno com a lista 4, 5, 6, eu removo a lista unitária 6, e eu tenho o resultado 1 a 5. Vamos, só para demonstrar, copiar esse código, abrir o Elixir. Beleza, olha só. Tem aqui exatamente o resultado que eu mostrei ali. Concatenação de strings é basicamente a mesma coisa. E repare, aqui ele está dando output no terminal, mas é porque eu estou na interface interativa. Né? Se eu, num programa realmente, eu teria que usar um método de impressão, que pode ser o IOPuts, tem o IOInspect também, que ele já consegue mostrar os dados. Então aqui ele está mostrando também a saída do terminal, a saída da função e etc. Inclusive você pode reparar que no IOPuts ele também saiu um OK. Mas isso aqui não foi impresso na tela, isso aqui foi o retorno da função. Que você consegue, boa parte das funções vão retornar esse OK ou um átomo erro para te avisar se deu ou não algum erro. Você consegue usar isso muito para tratar as coisas. Também tem os operadores de ordem, até aí tudo básico. Mas, além disso, também tem como você fazer a divisão com div 2. Pronto. Mas também tem div e mul desse jeito, mas apenas mais uma outra forma de escrever. Ok. Agora, bem aqui eu mostrei esse valor é igual a 2. Isso daqui, na verdade, no caso, esse operador chama match. Se eu executar x igual a 1, beleza. Agora, se eu escrever 1 igual a x igual 1. Só que agora, como x já tem um valor, se eu colocar 2 igual a x, ele vai falar que não. Mas como é que é o erro que ele dá? No match of the right hand side value. Por quê? Isso é o que chama de pattern matching. Ele está evaluando os dois padrões, os dois lados da operação. Se você expandir um pouco mais, isso fica um pouco mais interessante. Quando você tem vários valores. Beleza, ABC, Hello, World e 42. Agora, eu tenho aqui as três variáveis ABC, os três dados ABC, e as outras três aqui do lado. Se eu digitar A, ele vai ser igual ao Hello. Se eu digitar B, World. Se eu digitar C, 42. Ok, se eu tiver uma quantidade diferente de variáveis, deu erro. Por quê? Aqui você tem você tem x e y, aqui você tem três coisas. Isso já, o padrão está errado. Como até agora tudo que a gente fez é jogar basicamente valores daqui para cá, certo? Mas tem outras coisas que você pode fazer isso também. O operador PIN, o que ele faz? Se eu der aqui que x é igual a 1, ok, x é igual a 1. X, aqui,
A tupla xy vai dar match 1, 2, vai. Agora, se eu declarar x como 1 e eu adicionar o operador pin aqui, vai continuar dando, óbvio. Entretanto, se eu colocar 2 aqui, parou de dar. Ou seja, o pin ele impede que você atribua o valor a uma variável. Então ele vai comparar com o valor que já é nessa opção. Isso é muito útil em muitos casos, então quando você quer realmente comparar as coisas. Outra coisa interessante no caso é que eu sempre estou usando listas. Aqui em cima na verdade eu estava usando variáveis únicas, mas eu estava usando sempre tuplas, desculpa. Você também consegue fazer com listas. Não, na verdade você não consegue fazer com qualquer tipo de dado, você não é limitado a nenhum deles. Mas tupla é o que você mais vai usar enquanto programa Elixir, porque boa parte das funções vão retornar tuplas. Seja que uma tupla ok e o valor que você quer, seja qualquer outra coisa, mas normalmente esse é o padrão, as funções vão retornar o resultado e mais alguma coisa. Mas em funções, você tem também um operador que vai separar a lista. O que acontece? Eu tenho aqui uma lista 1, 2, 3, 4, eu dei um match nela para primeiro e resto. Ok, vamos lá, foi, não tinha nada para comparar, então ele só atribui os valores. Agora, vamos ver o valor de primeiro. Olha, primeiro deu o primeiro valor, enquanto o resto deu o resto da lista. Isso também é muito, muito útil. Principalmente porque, como uma linguagem com dados imutáveis, você não vai ter loops. A gente vai ver um pouco mais disso mais para frente. Como são os condicionais do Elixir? Case é o mais utilizado. É o mais utilizado. Por quê? Quando você receber o resultado de uma função, que provavelmente vai ser em forma de tupla, você vai querer testar se deu ou não certo. Então você vai querer fazer coisas diferentes. Eu estou passando o valor 1, 2 e 3. Aqui poderia ser uma função. Eu poderia estar chamando uma função que vai retornar algum dado. Então, case 1, 2, 3, do. Se ele der match com 4, 5, 6, ele vai fazer alguma coisa. No caso aqui, ele está só mandando uma string. E como se der match, essa seria a última linha de execução desse bloco de código, é como se ele tivesse escrito, na verdade, return isso. Isso vai ser o que ele vai retornar para a função que chamou isso daqui, por exemplo. 1x3. Beleza, essa aqui vai dar match. Porque aqui 1, 3. E como não tem um pin aqui, ele vai atribuir o valor para o x. Eu poderia aqui fazer alguma coisa com esse x. Então, se eu quisesse imprimir o x aqui, x, agora eu estaria adicionando o x que a gente acabou de receber na string. E você também tem o underline que daria match em qualquer coisa. Então, seria basicamente o else final. Vai dar match de qualquer jeito. Esse mesmo conceito a gente consegue usar também em funções anônimas, que outras linguagens podem ser chamadas de lambda. O que são funções anônimas? Basicamente, funções que você pode passar como variável. Então, eu aqui atribuí uma função anônima que para f, eu posso mandar f como uma variável para um argumento para alguma outra função. Nessa função, x e y vão ser os atributos, os parâmetros. Se x for maior que 0, ele vai fazer x mais y. Fora isso, a próxima opção, xx e y, sem nenhuma condição, ele vai multiplicar. Ou seja, essa função funciona como se fossem duas funções completamente diferentes. Se o resultado de x for maior que 0, ele vai somar, se não, ele vai multiplicar. As outras opções também são if e else, são bem simples. Você consegue executar, é igual em qualquer linguagem, então não tem muito por que mostrar. Agora vamos mostrar algumas coisas mais práticas. Um módulo. O que um módulo faz? Eu tenho aqui definição de várias funções, mas você pode ver que, poxa, eu tenho funções aqui com o mesmo nome. Inclusive, essa interrogação é uma convenção para funções que vão retornar booleanos. Vamos ver o que eu estou fazendo nessa aqui. Vamos copiar essa aqui, vamos colar ela lá vamos aumentar aqui um pouquinho. Colei aqui, definiu, beleza. Daqui de novo. Eu defini o módulo math, certo? Então math, ponto. Olha o que ele me ofereceu. Sum barra 1, ou seja, uma função sum que pega um argumento. Sum barra 2, uma função sum que pega dois argumentos.
0 barra 1. Uma função 0 que pega um argumento. Vamos começar pela 0, que é um pouco mais simples. Se eu botar 0, 0, true. Ou assim, true. Beleza. Por quê? Aqui eu defini que quando o valor for 0, ele só vai retornar true e pronto. Agora, se eu passar algum outro número, ele vai retornar false. Se eu passar uma string, o que vai acontecer? Deu erro. Por quê? Eu basicamente criei duas versões da função 0. Uma que recebe apenas 0 e uma que recebe um integer. Mas eu poderia tirar essa pergunta aqui, se for integer. Ou então eu poderia definir uma outra que aceita. Então eu posso definir aqui uma terceira opção, onde eu vou retornar uma string. Vamos redefinir a... Beleza, vamos então math.0. Se eu mandar 0, true. Se eu mandar 1, false. Se eu mandar hello, errou. A função tem o mesmo nome. Essas três, no caso, têm a mesma definição, a mesma quantidade de argumentos, a mesma aridade, que é o nome disso. Então, eu continuo tendo apenas uma 0, mas você pode usar elas em funções diferentes. Então, é como se você tivesse um if talvez dentro dessa função. Mas você consegue separar as coisas e deixar o código muito mais legível. Isso tudo é feito com o pattern matching também, então é feito de forma bem rápida, na verdade. Ok, vamos mostrar agora a função de soma. Eu tenho aqui 3 chamadas da função, 3 definições diferentes, onde uma delas tem 2 argumentos, ou seja, ela é uma função de aridade 2 e 2 com uma só. Vamos definir a... Vejam, se eu chamar math, pronto, ponto 1, 1. Opa. Math.sum 1, 1. Eu consegui 2. Por quê? Ele chamou a função de aridade 2, 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 6, 7, e etc. Agora, se eu mandar apenas um argumento, no caso eu estou pedindo argumentos em forma de lista. Se eu mandar um argumento assim, ele não vai aceitar. Mas, se eu mandar como ele pediu, vamos ver. Se eu mandar uma lista de apenas 1, ele retornou 1. Como que ele está fazendo isso? No caso, Elixir não tem loops, então ela é feita toda com recursividade. Aqui, eu pego uma lista, eu separo ela já na linha de input, detalhe, entre começo e fim, e a partir disso eu teria uma lista vazia e um número. Vamos mostrar aqui só para ter uma noção. Vou botar R, L de uma lista de apenas um número. Beleza, a lista é apenas um número, mas vamos ver. A variável R tem 1, enquanto a L tem uma lista vazia. Então isso é mais ou menos como ela funciona. Mas se eu passar 1, 2, 3, 4, o que eu tenho? No R eu tenho 1, enquanto no L eu tenho 2, 3, 4. Ou seja, aqui eu vou pegar uma lista, eu vou deixar o primeiro número aqui e somar ele com o resultado da mesma função chamando o resto. Ou seja, aqui eu pegaria já o próximo, que somaria com o resto, e depois o próximo somaria com o resto, até eu chegar com uma lista vazia. Chegando numa lista vazia, ele não vai bater nesse aqui. Não importa, inclusive, a ordem que eles estão definidos aqui, isso poderia estar embaixo. Mas o que importa é, eu não consigo fazer a separação de uma lista vazia. Então aqui, se eu mandando uma lista vazia, match error. Eu não consigo. Ou seja, ele não pode ser nessa, ele vai ter que ser nessa. Aí ele retorna 0, então eu tenho que 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 0, e eu já tenho o resultado. Vamos ver. Math.sum, quero uma lista 1, 2, 3, 4, 5, vamos até 5. Só corrigir aqui o parênteses. Beleza. Vamos. Olha só. Isso é feito com recursividade. E é uma mesma função, é o mesmo nome, mas no fim das contas é como se eu tivesse um if lá na entrada da função que vai definir
como que essa função vai agir dependendo da entrada. Mas de uma forma muito mais elegante, muito mais legal de ler. E se formos falar da confiabilidade e da performance? Eu até que já comentei um pouco sobre a confiabilidade. O Erlang e o Elixir, no fim das contas, têm essas características idênticas, porque todos eles rodam na BIM. E o que importa é, o Erlang, o que ele tem de confiabilidade é o que faz o Erlang ser o Erlang. Ele foi feito pela Ericsson, que é uma empresa de telecomunicação, e telecomunicação, a linguagem mais utilizada é Erlang, principalmente em questão de roteamento de chamadas para um telefone, por exemplo. Quando você está falando no telefone, você provavelmente está usando o sistema com Erlang. Por que isso? Toda aquela questão do supervisor, se um processo cair, ele pode voltar rapidamente e tudo conseguir se restabelecer. Então, a confiabilidade de Erlang Elixir ela é estimada em 99,99%. A chance de você ter uma falha crítica que vai derrubar seu sistema é muito pequena. Isso, a linguagem te ajuda muito nisso. Você tem as ferramentas, você tem tudo pronto para ter isso funcionando perfeitamente. E sobre performance? Bom, ela roda numa máquina virtual, mas é impressionante que essa máquina virtual BIM ela consegue subir em muito pouco tempo, e te traz o resultado que você pediu. Então, o que você mais tem de impressionante é a latência. Porque performance não é só tempo no total, depende da aplicação que você está fazendo. No caso, a latência, que é o tempo entre o seu request e o resultado do que você pediu, é baixíssimo no Elixir e Erlang. Por isso que ele é utilizado principalmente para computação dividida e microserviços e web. E tudo que você precisa de pedidos e respostas de forma rápida. Por exemplo, você pode ter uma API REST que vai receber um JSON. Se ela for simples demais, talvez não valha a pena usar todo esse poder do Erlang. Mas se você for ter uma API com complexidade grande, Elixir e Erlang é a melhor opção. E no Elixir você tem o Phoenix, que é um framework web muito bom. Ele é muito parecido com o Rails, para quem já mexeu com Ruby. Então você tem todo o scaffolding pronto, então com um comando você sobe toda a configuração, todo o sistema que já vai estar funcionando, faltando apenas você trocar as linhas pelo que você quer no seu e adicionar mais coisas, mas enfim, com poucas linhas, poucos comandos você consegue ter um sistema pronto já funcionando para testar. Então você consegue fazer testes muito rápido, fazer protótipos de forma muito rápida. E sem conhecer muito, inclusive você consegue aprender muita coisa tentando simplesmente pegar e fazer um projeto desse, seguindo um tutorial, porque como ele constrói muita coisa para você, você consegue ler, ele faz desse jeito, é desse jeito aqui, e seguir e expandindo em cima daquilo. E a performance para coisas individuais pode ser menor do que algumas linguagens, mas se você for comparar com coisas, com questão de latência, com coisas que você precisa fazer dividida, você tem uma performance muito boa. Então é isso. Obrigado.